Olá, amigos. Eu estou numa estrada simpática aqui no estado de Rondônia, uma estrada de acesso a um hotel chamado Salsalito, querendo conversar com vocês sobre a reforma das universidades e institutos federais do Brasil. Vocês sabem que as universidades são protegidas por um artigo de lei, que é o artigo 207 da Constituição Federal, que dá a elas a chamada autonomia universitária. Essa autonomia, ela foi criada com a Constituição de 88, com o propósito de preservar aspectos das instituições. A justificativa era que as universidades não poderiam sofrer influências dos governos, que elas não poderiam ter a qualidade do ensino, as temáticas de pesquisa, de extensão, os direitos de cátedra, sob interferência de partidos e de políticos. Era, portanto, uma justificativa em prol da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Ocorre que a história recente tem mostrado que a universidade não usa o artigo 207 para a manutenção da qualidade, e sim para a manutenção dos seus privilégios e, sobretudo, da produção de ideologias e de arranjos com partidos de esquerda, particularmente PSOL, PCdoB, PT, PCO, PSTU, PV e outros partidos, PSB e outros partidos mais extremados. Nós, portanto, povo brasileiro, povo conservador, pais de alunos conservadores, nós temos o dever moral de reformarmos as universidades, institutos e colégios federais a partir de uma emenda à Constituição que altere ou que produza a extinção da autonomia universitária. Ora, como isso demanda uma ação parlamentar vigorosa, e eu tenho notado nessa minha trajetória, nessa minha labuta, que os parlamentares têm um pouco de medo das universidades federais, eles não querem enfrentar este problema. O ataque das universidades é muito veemente, a universidade tem uma capacidade de cancelamento de histórias muito forte. Eu criei duas instituições para atuar firmemente nessas questões, no cerne dessas questões, da ideologização e da autonomia universitária. Recentemente nós assistimos ao ministro Lewandowski dando aos reitores, no episódio do final de 2021, início de 2022, quando o ministro Milton, da Educação, publicou portaria extremamente fundamentada em lei, em jurisprudência, dando a servidores, alunos, técnicos, o direito de frequentarem o campus, de se matricularem, de exercerem o magistério, mesmo optando pela não vacinação, que é um direito garantido por todas as nossas garantias de liberdade individual. Ocorre que, tão logo o ministro publicou a portaria, o Lewandowski a derrubou com a justificativa da chamada autonomia universitária, de modo que atos como esse, atos de ativismo como esse, usando esse artigo da Constituição, tem aumentado cada vez mais o poder dos reitores, que transformam as universidades em verdadeiros guetos. Um outro problema que existe, que dificulta muito o nosso processo de eleição de reitores conservadores, é que os processos de consulta que formam as listas tríplices que chegam ao ministro e ao presidente para a nomeação de reitor, elas já chegam viciadas com arranjos de comissões, de grupos, de chapas de candidatos que sejam essencialmente de esquerda. Então, o presidente acaba tendo que escolher entre os três aquele menos pior, não é? Ora, se as demais autarquias, fundações, entidades federais têm os seus cargos comissionados ocupados por livre nomeação de ministro, ou do presidente da entidade, ou do presidente da República, por que nas universidades tem que ser diferente? Exatamente para que elas tenham os privilégios que têm
não sejam nunca auditadas, não sejam nunca investigadas e não tenham interferências que sejam capazes de impedir a doutrinação a que nós assistimos diuturnamente nessas instituições. Então, numa batalha que eu abracei e que, graças a Deus, tenho encontrado muito apoio de jornalistas, pessoas como o Alan Lopes, do Todo Poder Emana do Povo, muitos amigos deputados federais que vêm me estimulando, assessores de deputados que se tornaram meus amigos e que são meus conselheiros. Eu criei duas instituições, uma chamada Militância Bolsonarista na UFRJ. Procurem-na num canal do Telegram, Militância Bolsonarista na UFRJ. Para que serve essa militância? Eu fico olhando para os lados porque eu tenho que me precaver aqui de sucuris e jacarés. Tem um rio, o Candeias do Jamari está aqui bem perto, o Rio Jamari. Então, eu criei a militância bolsonarista na UFRJ, não para uma militância tal qual as esquerdas fazem, mas para uma militância sugerida por Olavo de Carvalho. Há meses atrás o Olavo dizia isso, não há direita no Brasil, palavras dele, o que há é Bolsonaro. E de fato Bolsonaro é aqui no país uma espécie de Reagan. E a nossa dama de ferro talvez seja a deputada Bia Kicis, que tem não só uma trajetória como operadora do direito, tendo atuado e sendo aposentada como servidora da justiça, portanto com uma formação jurídica rara, profunda. Se de um lado o presidente Bolsonaro é um homem de prática conservadora, de visão conservadora, de pragmatismo conservador, ela, por outro lado, é a nossa dama de ferro porque ela exerce a reflexão, a análise, as ponderações do ponto de vista mais teórico, mais jurídico. Então, esse pragmatismo do presidente Bolsonaro, ele merece ser estudado, refletido, analisado, e esse é o papel da militância bolsonarista na UFRJ, que não se restringe só à Federal do Rio, da qual eu sou professor efetivo. Essa militância já tem a adesão de centenas de professores conservadores do país inteiro, que me procuram através das minhas redes sociais e que já formam comigo algumas dezenas de grupos de WhatsApp e de Telegram, e que agora vão ser congregados no canal da militância no Telegram. Portanto, os professores conservadores, os técnicos, os alunos que me ouvem, os operadores da justiça, procuradores, juízes, promotores, advogados da União, que se sentem conservadores, que são conservadores e que queiram participar, por gentileza, entrem no canal da militância bolsonarista na UFRJ, no Telegram. A outra instituição é a ANAPROC, Associação Nacional de Professores Conservadores de Universidades Públicas e Privadas do Brasil. Este é o nome que está lá no canal. Por que criar essa associação nacional? Porque se há um elemento que fortalece os esquerdistas nas universidades, esse elemento é o sindicato. Toda universidade tem um sindicato dos técnicos e um sindicato dos professores. Uma das coisas que esse sindicato faz é a venda de planos de saúde. Eles negociam com os melhores planos, preços mais módicos, e os professores aderem ao sindicato, portanto pagam a contribuição sindical por causa dos planos de saúde. Essa tarefa é uma tarefa que caberia pelo menos às pró-reitorias de recursos humanos. Elas deveriam organizar essa assistência médica não só para professores, mas para técnicos e alunos. Por que não? Porque os alunos ficam excluídos disso. E aí sim negociarem preços verdadeiramente mais baixos para acesso a todos a planos de saúde mais eficientes. Como as reitorias não fazem isso intencionalmente, elas acabam fortalecendo os sindicatos, que pegam para si essas tarefas, e os sindicatos se enriquecem com as contribuições e ficam cada vez mais poderosos. De modo que
um dos papéis da Associação Nacional dos Professores Conservadores de Universidades Federais e Privadas do Brasil é este. O outro papel é de oferecer assistência jurídica gratuita aos professores, técnicos e alunos que se sentem perseguidos, que sofrem assédio moral, que sofrem assédio sexual, que é intenso nas universidades, e que sofrem qualquer tipo de arbítrio, como processos administrativos disciplinares, sem o menor fundamento e fazendo de suas vidas verdadeiros infernos, gerando depressão, síndrome do pânico e outras mazelas psíquicas que fazem parte da realidade cotidiana de professores, técnicos e alunos das universidades federais, institutos federais e colégios federais do Brasil. Portanto, está também no canal do Telegram, um canal dedicado à ANAPROC, procurem lá, ANAPROC. E eu tenho o meu canal, que é Canal Mauro Rosa, canal com C maiúsculo, Mauro com M maiúsculo, Rosa com R maiúsculo, tudo junto, Canal Mauro Rosa. De modo que este vídeo tenha mostrado para vocês que nós precisamos da adesão de vocês. Nós precisamos da adesão da sociedade para que a sociedade inclua nas pautas das manifestações e movimentos a reforma das universidades federais e mais, o início pelo Ministério Público Federal de uma... cheio de abelha e de pernilongo aqui. Caramba, tem um pernilongo entrando na minha... Pronto, já foi. Eu vou entrar no carro. Então, o Ministério Público precisa iniciar uma operação devassa, uma investigação que envolva a Polícia Federal para pôr fim à corrupção e às fraudes que existem nas universidades federais. Portanto, amigos, peço a vocês que divulguem este vídeo, que enviem esse vídeo para todos os seus grupos, para que todo esse trabalho tenha algum resultado. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e correndo de marimbondo. E sigam-me, por favor, nas redes sociais e divulguem este vídeo. Um abração, até o próximo vídeo.